Tenho pensando algumas coisas, quando os irmãos convidaram para falar para os jovens, tem vários, acho que a maior reunião de jovens que eu já vi aqui em Limeira, e umas coisas que tenho na minha vida pensado um pouco a respeito, né, do andar nosso aqui, o de cada um, nesse mundo, e como a gente tem vários exemplos, principalmente no Novo Testamento também, da vida dos discípulos, que pode ser importante nos ajudar em diferentes momentos da nossa vida. E apesar de a gente ter os exemplos, nem sempre a gente segue isso, a gente acaba aprendendo bastante pela experiência também. Mas vamos olhar algumas coisas em Mateus 4, um pouco da vida de alguns discípulos. Em Mateus 4, versículo 18, Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E logo mais adiante, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E esse é o começo da vida de todo discípulo do Senhor. Existe um dia que o Senhor chega para cada um e chama. O Senhor me chamou um dia, creio que Ele chamou você também. E quando a gente responde a esse chamado, a gente começa a seguir o Senhor. E durante essa vida, durante o nosso caminhar aqui, vão ter vários momentos que a gente começa a dar atenção a diferentes coisas. E essas atenções normalmente podem se voltar a nós mesmos, a outras pessoas, ao Senhor. E isso é um pouco do que a gente vê os discípulos, principalmente aqui a gente vê Simão, Pedro e André, Tiago e João, mas acho que a maior distinção a gente começa a ver na vida de João e na vida de Pedro, enquanto eles vão caminhando. Não começam de uma forma muito diferente. Em Mateus 14, a gente vê Pedro querendo fazer algo extraordinário. É quando o Senhor vem andando sobre as águas perto deles, e Pedro vira e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E o Senhor diz: vem. E ele desce do barco, ele anda sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, tem medo. E começando a ir para o fundo, clama-o dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E isso, falando para mim, existe alguma coisa, algum momento que eu quero fazer algo de extraordinário para o Senhor, mas estou pensando em algo que eu quero fazer. Pedro sabia que o Senhor podia andar em cima das águas. Pedro sabia que o Senhor podia fazer ele andar em cima das águas, e ele começa a fazer isso, começa a olhar ao redor, tira os olhos do Senhor e começa a afundar. Ele buscando fazer algo ali, tirando os olhos do Senhor, e isso é o que acontece muito na minha vida, talvez alguém se identifique com isso também. E aí a gente vê em Marcos 10, um outro discípulo, ou dois outros discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que chegam para o Senhor e falam: mestre, queremos que nos façam o que pedimos. Eu não vou ler todo o detalhe aqui para não alongar muito, mas eles pedem para na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. E mais adiante, no versículo 41 de Marcos 10, e os 10, tendo ouvido isso, começam a indignar-se contra Tiago e João. Aqui um outro momento na vida desses discípulos, que eles querem fazer algo, ou querem receber algo do Senhor, estão olhando pouco a respeito do lugar que eles querem ter perante o Senhor, e o Senhor tem que responder para eles: não sabeis o que pedis. E os outros começam a olhar um para os outros, os discípulos começam a olhar um para os outros, e também ficam se indignando uns com os outros: por que você está pedindo isso? Quem que você acha que é? E várias passagens na Bíblia a gente tem a respeito dos discípulos, um se perguntando com o outro, vendo quem queria trair, mais preocupado com os outros ou consigo mesmos do que com o Senhor. E eu comecei com esses versículos porque a gente chega numa parte principal aqui que tem me exercitado bastante, falado bastante comigo, que é João 13.
Em João 13, é um momento que a gente começa a ver uma diferença, principalmente na vida de Pedro e de João. Foi mencionado até hoje, numa das reuniões, esse versículo, João 13, versículo 1. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando o Senhor começa a descrever esse momento, ele começa destacando o amor do Senhor pelos seus, que ele amou os seus até o fim, amou cada um até levou o Senhor Jesus até a morte de cruz. E eu sempre lembrava, ouvi falar bastante, né, de João como o discípulo, ele se refere a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava, mas nunca tinha reparado que essa, na verdade, é depois dessa passagem aqui, desse versículo, que é a primeira vez que aparece essa descrição. João referindo-se a ele mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. João não estava duvidando mais do amor, não duvidava do amor do Senhor por ele. Ele viu, reconheceu no Senhor o que ele iria fazer. E naquele momento que eles estavam todos ali, os discípulos estão preocupados porque o Senhor fala que alguém ia trair ele. E onde João estava? João estava reclinado no seio do Senhor. João estava com os olhos e com o coração realmente apreciando o amor do Senhor por ele. Pedro, na preocupação de Pedro, no final desse capítulo, versículo 37, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro estava preocupado no que ele podia fazer para o Senhor naquele momento. Pedro está preocupado pelo amor que ele queria, como eu posso provar o meu amor para o Senhor? E para João, ele estava descansando no amor que o Senhor tinha por ele. E isso começa agora, a gente começa a ver, a partir desse capítulo aqui em João, uma diferença nas ações e até mesmo no resultado de João e Pedro, até o final desse evangelho. João sempre se referindo a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava, e o que ele fazia, né? Qual que era o resultado desse foco dele, no amor que o Senhor tinha por ele, e Pedro agindo na força que ele tinha, e é um exemplo, muitas vezes eu me vejo como Pedro, ali é um exemplo para a gente aprender bastante, quando ele, preocupado com o que ele pode fazer pelo Senhor, o que ele acaba acontecendo, ele nega o Senhor e fica longe durante o momento da crucificação. João, reconhecendo o amor que o Senhor tinha por ele, onde que estava João no meio da crucificação? Estava ali perante a cruz. A proximidade que João estava, ali é escrito nesse evangelho, né, o discípulo, podemos dizer assim, o mais próximo do Senhor Jesus naquele momento. E isso continua quando o Senhor depois, quando chega a notícia que o Senhor tinha ressuscitado, Pedro, na sua energia, sai correndo para o sepulcro. E João sai depois, na energia, reconhecendo que o Senhor amava ele. João chega primeiro. E isso movia João nesse caminho. E mais para o final do capítulo do Evangelho, em João capítulo 21, versículo 19, o Senhor aqui, ele tinha, não vou passar por todas as referências, mas acho que é um exercício que cada um pode fazer, de procurar outros momentos que João se refere a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. E aqui a gente vê um pouco antes dessa passagem, o Senhor tratando com Pedro, restaurando a Pedro,
trabalhando com ele, e logo no final, versículo 19, o Senhor disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. O Senhor tinha começado o trabalho com Simão Pedro, falando para ele, segue-me. E aqui a gente vê uma das últimas frases do Senhor dirigida a Pedro, também falando, segue-me. E esse é um exercício que a gente vê o Senhor em amor falando com cada um de nós muitas vezes. Ele nos fala uma vez, começo. Mas muitas vezes durante a nossa vida, ele vai precisar falar de novo. E de novo. Porque no amor que ele tem por cada um, ele continua pedindo isso de nós. Mas o que me chama bastante atenção é logo em seguida, que fala, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. O Senhor não precisava falar para João, segue-me, essa segunda vez. O reconhecimento que João tinha do amor do Senhor Jesus por ele, já o atraía ao Senhor, já o fazia querer seguir ao Senhor. E eu vejo nesse exemplo um ânimo para cada um de nós. Quanto mais a gente consegue olhar para o amor e colocar o nosso foco não em nós mesmos, não no que os nossos irmãos ou estão querendo do Senhor ou querendo fazer para o Senhor, mas no amor que o Senhor tem por mim, no que Ele fez por mim e como Ele continua hoje, dia por dia após dia, cuidando de cada um, nos exortando, trazendo correção quando precisa, trazendo encorajamento quando precisa, reconhecendo isso, a resposta do nosso coração será de seguir. Mas também, naqueles momentos quando estamos buscando fazer algo para o Senhor, talvez pela nossa própria força, é um consolo saber que o Senhor vai voltar a tratar conosco e pedir novamente para nos seguir. Nas reuniões anteriores, a gente tem vendo questões bem práticas sobre prosseguir sobre o exercício, coisas a acrescentar na nossa caminhada aqui cristã. E é importante a gente ver a nossa responsabilidade com relação a isso, de cada um perante o Senhor, mas também o foco nosso, continuando a ser o Senhor. É muito fácil, pelo menos para mim, tentar identificar uma lista de coisas agora. Então, eu saí da reunião e eu descobri que eu tenho que ser mais paciente, tenho que ter amor fraternal, porque agora eu tenho minha nova lista a fazer. Segunda-feira eu vou acordar de manhã e fazer um check nessa lista. Eu fiz tudo isso daqui hoje, porque é isso que eu tenho que fazer. E muitas vezes essa é a nossa resposta natural de seguir ao Senhor, uma lista de coisas que nós vamos ficar checando, estamos fazendo tudo isso direitinho, e muitas vezes a gente acaba decepcionado, e o Senhor precisa voltar, falar conosco, dizendo apenas, segue-me. Mas ao mesmo tempo a gente tem o exemplo de João, que via o amor do Senhor Jesus por ele, e esse era o foco dele, e a resposta que ele tinha para isso era o desejo de seguir. Ele não precisava nem que o Senhor lhe dissesse de novo, segue-me. Já era a resposta do coração dele. Que o Senhor possa nos ajudar a talvez seguir mais vezes o exemplo de João nas nossas vidas. Vamos dar as graças? Nosso Deus e Pai, te damos graças por teu amor por nós. Te damos graças que temos tua palavra e o Espírito Santo em nós para nos guiar neste caminho aqui, para nos ajudar a fixar os nossos olhos no nosso Senhor Jesus e no amor dele por nós, no cuidado dele, no interesse dele na vida de cada um aqui, e que a nossa resposta, Pai, a esse amor seja de buscar segui-lo mais e mais, não pelos nossos próprios esforços ou pelas nossas próprias regras, mas atraídos pelo amor dele por nós. Damos graças e encomendamos cada um aqui nas tuas mãos, no nome precioso, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.